Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Meus caros irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Leio com você nessa noite o Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Com esse versículo maravilhoso, eu te convido para orarmos juntos, para meditarmos numa porção da palavra do Senhor nesta noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, pela tua bondade que prevaleceu sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Muito obrigado, Deus, pela tua atenção aos detalhes, ó Deus, que sustentam a nossa existência, a nossa vida. Nós te damos graças, Pai, nesse momento que paramos para falar contigo, nosso coração se alegra, nós exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, esses momentos juntos, apesar da distância, que eles sejam ricos, ó Deus, em crescimento, em edificação, em louvor e glória ao teu nome, em anunciação da tua palavra. Pai, atende a oração dos teus pequeninos. Nós temos rogado ao Senhor para que esse tempo seja abreviado. E pedimos que o Senhor nos ensine a entender a tua resposta, não na limitação dos dias, das horas, mas na grandeza do que o Senhor tem feito nos nossos corações. A fim de que quando chegarmos naquele dia em que pudermos nos juntar novamente, que pudermos voltar todos, nós olhemos para os dias passados e tenhamos aquela sensação verdadeira de que o Senhor nos sustentou, o Senhor abreviou os dias e o Senhor nos permitiu voltarmos com júbilo, com contentamento, crescidos na graça e no conhecimento da tua pessoa. Assim, ó Deus, nós lembramos da tua palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar
arrebatado, até mesmo dentro de uma atração, curtindo assim mesmo no fim de semana, ao olhar conforme der na cabeça. Sempre será como flor no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder encontrar. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Se encontra com Cristo. Se encontra com Cristo. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. É a paz de saber que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero lembrar com vocês nessa noite de um poema famoso. Na verdade, foi uma canção dos anos 70. As praias do meu Brasil ensolaradas, o chão onde país se elevou, a mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas. Mulatas brotam cheias de calor. A mão de Deus abençoou. Eu vou ficar aqui porque existe amor. No carnaval, os gringos querem vê-las, num colossal desfile multicor. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Adoro meu Brasil de madrugada, nas horas que eu estou com meu amor. A mão de Deus abençoou, a minha amada vai comigo aonde eu for. As noites do Brasil têm mais beleza. A hora chora de tristeza e dor, porque a natureza sopra e ela vai-se embora enquanto eu planto amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Essa foi uma composição de Dom e a música foi interpretada pelos Incríveis. Essa é uma poesia que expressa o amor pela pátria, fundamentado na beleza do país, em suas riquezas naturais, em seus traços culturais e no bem-estar que ele pode proporcionar aos seus nativos e àqueles outros que por ele se encantam. Agora imagine a seguinte situação. Pensa aqui comigo. Foi aprovada uma lei no Congresso Nacional isentando de qualquer obrigatoriedade legal
todo brasileiro que recitar esse poema declarando sinceramente amor incondicional à pátria. Lembre que eu estou falando de algo imaginativo, tá? Então, o governo sustentaria a sua decisão entendendo que o amor é a base para um relacionamento de cumplicidade total e responsabilidade do cidadão para com seus compromissos patrióticos. Como, por exemplo, contribuir com uma porcentagem razoável de seus rendimentos para o desenvolvimento do país. Ou seja, os investimentos que o governo deve fazer em saúde, educação, infraestrutura, manutenção da máquina pública e outras atribuições que cabem ao Estado em termos de aplicação dos recursos públicos. Portanto, esses cidadãos que expressam amor incondicional pela pátria não têm mais qualquer obrigatoriedade em pagar impostos. O Estado vai contar daqui para frente com sua expressão de amor à pátria. Você deve estar rindo, estar pensando que eu estou contando uma piada. Mas é só uma situação hipotética. Vai imaginando comigo. Então, qualquer deslize cometido por esses cidadãos será perdoado mediante reconhecimento e total arrependimento. Afinal, não se trata de sua praxis, mas de uma questão de nacionalidade ainda deturpada. Contudo, é de pleno entendimento do Estado que esses cidadãos têm todo o interesse em expressarem seu amor e gratidão à sua pátria amada, e apesar de alguns deslizes, de alguns desconhecimentos, de algumas falhas, na totalidade de sua atuação cidadã, há predominância de atitudes fundamentadas em seu amor, em sua gratidão à pátria querida. Portanto, não há para eles qualquer condenação, pois eles estão com a pátria. Querem um exemplo? Na época em que o governo precisa arrecadar recursos financeiros, trabalho voluntário, doações, para cumprir com suas tarefas de mediador da ordem pública e como principal agente de promoção do desenvolvimento e progresso nacional, esse governo pode contar tranquilamente com a generosidade, liberalidade, cumplicidade, com o desprendimento desses cidadãos. Essas qualidades deles, com as quais o governo pode contar na hora que ele precisa arrecadar, estão totalmente alicerçadas no amor deles por sua pátria. O que você pensaria de algo assim em se tratando de Brasil? Nossa gente e nossos governos estão longe de algo assim. Em grande parte, o que as pessoas fazem em prol da pátria se baseia muito mais no medo de condenação. Se baseia muito mais nos interesses próprios. Nós não somos ensinados a amar o nosso país nesse nível. Se fôssemos, seríamos governados de forma diferente. Mas não estamos aqui para tratar ou pensar em educação para a cidadania, não. Numa teoria geral do Estado brasileiro. A situação é só para imaginarmos como seria viver sem a ameaça de condenação, sem a obrigatoriedade da lei, mas com uma disposição de cumpri-la, movidos pelo amor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Parece que seria muito mais prazeroso, muito mais gostoso, muito mais livre. Em Romanos, capítulo 8, Paulo nos diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Eu quero ler com você esse texto nessa noite. Paulo nos diz assim, do versículo 1 até o versículo 17, capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que Paulo nos ensina nesse capítulo, mais exatamente com a expressão para os que estão em Cristo, é que a graça de Deus em Jesus Cristo tem como uma de suas prerrogativas nos capacitar, nos formar interiormente, através do Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, que habita em nós, para um relacionamento com Deus que vai além de um contrato legal. Vai além de uma relação mediada e fundamentada num corpo de leis, num corpo jurídico. Paulo quer nos mostrar que estar em Cristo quer dizer que estamos numa condição de relacionamento com Deus, numa condição plena de relacionamento com Deus, com o seu reino e com o nosso próximo, em que o amor é a base para todos os movimentos dessa relação. Não é mais uma relação pautada na pressão da lei. Ou cumpre a lei,
ou é condenado? Paulo diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Sabe esse medinho, esse medo que você porventura tem de ser surpreendido na volta de Cristo, cometendo um pecado e ser condenado, simplesmente por não estar vigiando naquele momento? Ele é infundado, totalmente infundado. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, algumas pessoas perguntam, pensam, começam a refletir sobre a questão do fim do mundo, do apocalipse. Lembre-se que para os que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. Estar em Cristo é estar na condição de filhos. Vivemos no Espírito. Você não precisa mais viver atemorizado. O que te faz se movimentar no reino de Deus é o Espírito de Cristo que habita a tua vida. O teu pecado está perdoado e para você não há mais condenação. O que te motiva, então, a não pecar? Essa é a pergunta que Paulo fala, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar? Não. Na relação, agora, que não é mais mediada pela lei ou pela condenação, o que te faz não pecar? O que te incentiva a obedecer à lei de Cristo? Não é mais a frieza e a pressão da lei e a possibilidade da condenação. Não é mais. Se você ainda tem esse medo, quanto a isso, pode ficar tranquilo. O que te motiva a não pecar, o que te motiva a obedecer, é o amor, é a gratidão. É a gratidão a Deus exatamente por essa salvação da escravidão para a liberdade, a qual ele promoveu na pessoa de Cristo. A liberdade para uma relação franca, aberta, para uma conexão com Deus voluntariosa, espontânea, viva, destemida, que corre nos trilhos do processo nosso de santificação, do processo nosso de aperfeiçoamento. Trilhos estes que contam com estações de arrependimento, com estações de perdão, com estações de restauração, de amadurecimento, de crescimento, de revisões. Um pai nunca condena os seus filhos. Ele os reconhece como herdeiros e procura ensiná-los a administrar bem a herança que receberam. A pergunta que esse texto nos faz nesta noite é: em que base está o teu relacionamento com Deus? No medo da condenação ou na liberdade do amor? O que te motiva a não descumprir a lei de Deus? O que te incentiva a obedecer os mandamentos do Senhor sem o peso da obrigatoriedade? Sem a pressão da possibilidade de condenação? É a pressão da lei? Ou a possibilidade de condenação? Então a graça te chama para um outro nível. A graça te chama para o nível do amor, para o nível da liberdade, para o nível do agora já nenhuma condenação há. Mas se você já chegou lá, é o amor incondicional por Deus e a gratidão pela liberdade que temos em Cristo para um relacionamento com Deus sem qualquer condenação, então a graça te convida a crescer e procurar alinhar ainda mais os teus valores à lei de Deus, para que a vida com Cristo se aperfeiçoe ainda mais. Sempre há espaço para esse desenvolvimento. Você pode olhar para mim e falar: pastor, mas eu sou motivado pelo amor, eu não tenho medo nenhum da condenação, eu não tenho mais problema de medo de ir para o inferno, coisa assim, onde que Deus vai me castigar pelo meu pecado, eu me relaciono com Deus, me relaciono com o reino, eu amo meu irmão em função do que Jesus fez por mim, pela gratidão, pelo amor que eu tenho a Deus. Sempre há espaço para crescer, para se desenvolver. A nossa relação com o reino de Deus pode sim ser totalmente desprendida de qualquer obrigatoriedade legal. Já não há condenação alguma para os que estão em Cristo.
você pode viver livre, sem qualquer temor de alguma condenação, motivado a ir cada vez mais de encontro aos princípios e valores do reino de Deus, simplesmente pelo amor e pela gratidão. Movido pelo amor e pela gratidão. Exatamente como aquela situação utópica que colocamos na introdução, pensando no nosso Brasil. E agora você fala, uau, é assim, é assim. Numa ocasião, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro respondeu, sim, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Jesus perguntava a ele como se dissesse, Pedro, cumpra o teu papel no meu reino, motivado pelo amor. Já não é mais a lei de Moisés que fundamenta a nossa relação. Estamos agora mudando o patamar, nós estamos agora mudando o referencial, nós estamos trocando as bases. Agora é o amor, é o elemento motivador da nossa relação. Agora sou eu quem vai te guiar, Pedro. Na ocasião da transfiguração, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João, apareceram lá Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, e Deus fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, se referindo a Jesus. E diz para os 3 discípulos, que representam a igreja, que representam o povo de Deus ali naquela ocasião. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. A ele ouvi. Como quem diz, daqui para frente a nossa relação, a nossa conexão vai ser motivada, vai ser fundamentada, vai ser baseada no amor que ele plantar no coração de vocês. A exigência da lei era mais fácil. O medo tem uma engrenagem mais mecânica, que nos movimenta sem muita opção. Ou obedece ou é condenado. Ele deixa claro o que se tem a perder. Não considera a vontade, o medo é autoritário. Mas o amor nos expõe às decisões livres e, portanto, verdadeiras, sinceras. Aquelas que, de fato, Deus valoriza em nossa relação com Ele, como na relação conjugal. Aquelas desprovidas de qualquer outro interesse, senão o estar bem com o outro, pelo outro. Obedecer para agradá-lo, para alegrá-lo, para expressar gratidão. Imagine o oficiante do casamento dissesse para o casal, olha, agora eu vou ler as leis da fidelidade, as quais vocês vão ter que seguir obrigatoriamente daqui para frente, porque senão serão condenados a altas taxas, a altos ônus, né, por violarem as leis da fidelidade conjugal. Não. O oficiante faz o casamento, declara um casal casado, porque aquela relação vai ser fundamentada no amor. Deus não quer ter com você uma relação legalista, meu irmão. Uma relação condenatória, que disponha de um lugar amplo para o medo. Ele quer uma relação livre. Ele preza por tua espontaneidade. Ele quer ser glorificado na tua vida pelo amor, pela gratidão. Como você quer se relacionar com as pessoas a quem você ama. Como você quer ver o prazer das pessoas que você ama, das pessoas com quem você divide a vida, por estarem próximas de você. Agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Deus, ela precisa ser cumprida, mas não será na sua plenitude. Nós não somos capazes. Nem na era da lei, nem na era da graça. Essa realidade não mudou. Mas ela está aí para organizar bem a nossa relação com Deus, as nossas relações entre nós.
A questão é, em qual fundamento o nosso esforço para cumprir a lei de Deus está alicerçado? Na graça ou na condenação? Em tempos de pandemia, em tempos de privações, em tempos de falta, a sustentação da nossa relação com Deus só será preservada e acrescida se estiver fundamentada na lei do amor. Esse é um bom tempo para uma avaliação profunda do que realmente te incentiva a permanecer fiel à lei do Senhor. Diz o salmista, no versículo 97 do Salmo 119, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua lei. Nós te agradecemos, Pai, pelos teus preceitos, pelos teus mandamentos, pelos teus ensinos, pelas tuas admoestações. Ó Deus, ensina-nos a cada dia, Pai, a amarmos a tua lei, para que o amor de Jesus, ó Deus, que está plantado em nós pelo teu Espírito, com o qual nós fomos batizados no dia da nossa conversão, nos motive, ó Deus, a segui-la, a cumpri-la, pelo amor que o Senhor derramou por nós na pessoa de Jesus Cristo. Não mais pelo medo da condenação, não mais pelo temor do castigo, mas pelo amor que oferecemos ao Senhor, através da nossa obediência, através da nossa gratidão. Ensina-nos a cada dia, Pai, que nesse tempo, ó Deus, de privações espirituais, o Senhor nos ensine, o Senhor nos faça refletir a fim de crescermos, ó Deus, nessa qualidade espiritual que precisamos desenvolver o máximo possível, Pai. De termos a nossa relação com o Senhor profundamente fundamentada no teu amor, no amor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma noite abençoada a você, um restante de semana de muito amor, de muita gratidão ao Senhor. Fica na paz de Jesus. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu. E com a certeza que isso logo vai passar. E em breve vou poder te abraçar. E em breve vou poder te abraçar.